Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Agradecemos sempre que curtam o canal, que acionem o sininho, que compartilhem e curtam os vídeos. Nós hoje vamos ver a mensagem 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Saber e Fazer. O versículo destacado por Emmanuel está na narração do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, nos diz Jesus: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então aqui ele usa duas condicionais, não é? Se. Se sabeis essas coisas, então apenas chegará a segunda parte da ideia quem já estiver cumprido o critério da primeira parte, que é saber essas coisas. Que coisas são essas? O Evangelho, certo? O Evangelho. Se sabeis essas coisas das lições que Jesus nos trouxe, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, primeiro precisamos saber. Mas só saber, de acordo com as palavras de Jesus, não nos coloca na condição de bem-aventurados. Saber é o primeiro ponto. Mas nos colocaremos na condição de bem-aventurados se fizermos as coisas que sabemos com relação ao bem que nos cabe realizar no mundo. E quando ele coloca também o se, tanto no saber quanto no fazer, ele nos deixa também livre a escolha. Então, se sabemos, sabemos. Se não sabemos, devemos buscar saber se quisermos. Se sabemos, fazemos. Se fazemos, somos bem-aventurados. Se não fazemos, não somos. Mas também isso está a cargo de quem? Da nossa vontade, do uso do nosso livre-arbítrio. Portanto, saber e fazer é algo, uma dobradinha muito forte, vamos chamar assim, não é? Uma dupla inseparável, e apenas com esses dois fatores nós alcançaremos efetivamente a iluminação, a bem-aventurança de sermos assim chamados, não é? Então Emmanuel vai nos comentar as palavras de Jesus. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. E de novo, sabem o que, fazem o que? As lições que Jesus nos trouxe, que estão reunidas no Evangelho. Lembrando aqui palavras de Paulo de Tarso: o bem que quero, não faço. O mal que não quero, isso sim eu faço. Daí a importância de estarmos vigilantes em oração, porque essas são as fraquezas ainda do ser humano e que Paulo nos fala muito bem sobre isso. Então, Paulo também nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. E então, Emmanuel reforça com esta ideia. Quase todos sabem. Quem não sabe, no século XXI, depois de 2000 anos, nós encarnando cá e lá, cheios de experiências, qual o espírito imortal que pode dizer ainda hoje no planeta Terra que desconhece o que está no Evangelho?
Podemos não saber profundamente, podemos não saber de uma forma assim, vamos dizer assim, mais refletida em todas as nuances das lições, mas já temos conhecimento da chegada de Jesus, do seu propósito, do que ele veio, a grosso modo que seja, nos ensinar. Pelo menos esses 2000 anos nos deixa como espíritos imortais já depositados em nosso intelecto essas informações. Só que as informações precisam ser transmutadas em luz, e isso apenas se dá através da nossa ação. Então, quase todos sabem, poucos fazem. E continua nos dizendo: todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Então, religião, já o nome diz que é uma religação do homem com a divindade. Se é divindade, só pode estar ligada ao bem. No tempo pagão, nos tempos ancestrais pagãos, existiam divindades maléficas. Mas hoje nós sabemos que é uma divindade, é Deus, e ele é soberanamente justo e bom. E continua o nosso Emmanuel: todas as religiões possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Quando ele coloca, então, serventuários, crentes, propagandistas, pessoas que estão ali à volta com as questões da religião, mas voltado principalmente para o quê? Para o conhecimento dos postulados e também para como exercer, principalmente na questão dos cultos e rituais. Mas ele coloca a figura do apóstolo. Esse apóstolo é aquele que não apenas sabe, mas também faz, realiza. Ele testemunha a sua fé nos postulados da religião que ele abraçou, da doutrina filosófica, religiosa que ele abraçou. Essa doutrina precisa trazer consequências morais definitivamente positivas para a criatura, senão não se justifica como tal. Então, os apóstolos são esses que testemunham, e ele diz aqui que há uma escassez nesse sentido. Isso é a visão do nosso Emmanuel, mas nós sabemos que estamos passando por um período difícil, onde os valores estão sendo questionados, onde nós estamos sendo provados na nossa fé no Evangelho, na nossa fé fortalecida pelo que a doutrina espírita nos traz. Então esse é um momento que nunca foi fácil ser cristão, nunca foi. Os mártires estão aí, as fogueiras da Inquisição estão aí, e hoje ainda em dia, muitos de nós somos ridicularizados, somos colocados como fanáticos ou como tolos diante de toda essa tecnologia que hoje nos é apresentada. Mas, por mais importante que uma coisa se mostre, uma coisa importante necessariamente não substitui uma coisa importante, outra coisa importante. E no caso do Evangelho, o Evangelho não é uma coisa importante. Ele é o essencial, a prioridade. Nós podemos viver sem tecnologia? Podemos viver sem um único computador sobre a face da Terra? Nós vivemos assim até pouquíssimas, 20, 30 anos atrás, vivíamos nós sem computador.
Mas sem o código de moralidade, podemos viver? Porque se vivermos sem ele, vamos para onde? Vamos de novo para a animalidade. Então, existe algo que é prioritário. Reconhecer no fator moral a prioridade exige da inteligência de muitos homens deste mundo humildade. Nós sabemos disso. Porque o verniz intelectual que dá aquele brilho falso de poder pode enganar a muitos de que isto é o suficiente, o bastante e o mais importante. Mas não é. Porque a inteligência também é dom dado por Deus a nós. E se fazemos mau uso dela, logo à frente teremos que sofrer as expiações sobre o seu mau uso. Então, nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte: há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Sabem? Vá lá, faça isso, não faça aquilo. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda. A vereda aqui são os testemunhos. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É difícil, não é? É difícil nós mantermos a nossa serenidade, a nossa fé, abandonados, incompreendidos. Esse é o testemunho. E ele diz: é o esforço supremo dos que fazem. Então, os que sabem indicam caminhos. Os que fazem passam pelos testemunhos com calma, com confiança, com resignação, com humildade diante do amparo divino que não falta a nenhum de nós, nunca. Ah, não, mas eu já fui abandonado, sim. Se eu me revolto, vamos pensar alguém que está se afogando, está revoltado, e alguém lhe estende a mão para lhe tirar da água. Nem vê a mão, porque está lá socando a água e acaba se afogando. Então nós, se nos entregarmos a desesperos e revoltas, afastamos de nós a possibilidade de percebermos o amparo que nos é oferecido sempre. Precisamos ter cautela, cuidado sobre isso. E nosso querido Emmanuel continua: Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da Terra, do planeta Terra, e transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Sim, Jesus veio falar do que sabia, do que sabe, sim, naquele tempo. Ele veio falar do que sabe, para que também nós soubéssemos. Mas não apenas isso ele fez. Ele não se abrigou, não se defendeu de passar pelos testemunhos, de nos mostrar que não basta saber, é preciso fazer. Ah, mas ele é um espírito puro, não precisava ter passado pelo que passou. Mas ele sabe que nós vamos precisar passar por testemunhos de muito sofrimento para crescermos, para largarmos o homem velho, porque somos resistentes para deixar aqueles padrões mentais antigos, e às vezes a dor vem para, tipo, larga, calma, abaixa essa crista, fica firme. Não volta atrás. Respira fundo. Agora perdoa. Aí a gente vai atropela. Não, agora eu volto, perdoa. Então, a dor, ela nos vem como aquele lembrete e aquele, muitas vezes, estímulo para que a gente saia da acomodação do homem velho. Nos desafia à renovação.
E ele nos mostrou como passar pelos momentos de sacrifício e de testemunho. Então, isso também foi lição para nós. Diz-nos Emmanuel, a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Ora, se eu tenho uma teoria, eu tenho que botar ela em prática. Vamos imaginar todo o conhecimento que se tem de engenharia, mas não se constrói nenhuma casa. Para quê conhecer sobre engenharia, sobre construir paredes fortes e prédios altos, se não se constrói paredes nem prédios altos? Então, essa teoria seria inútil. Então, é isso que ele diz. A existência de uma teoria elevada, e aqui não falamos de uma teoria técnica como engenharia, mas moral, de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por ser inútil. Então, a teoria, ela vai dar o quê? Ela vai dar calço, ela vai dar base para a experiência, para a prática, para o fazer. Bem feito, seguro. Por isso é importante de um engenheiro ser muito bem estudado para que ele possa construir um prédio seguro. Então, ele sabe muito bem e porque sabe, vai fazer muito bem. Então, nós precisamos sim saber. Mas isso é a parte 1 do processo. Sendo que não vou começar a fazer depois de saber tudo. Não, isso é concomitante. Eu vou sabendo e fazendo ao mesmo tempo. Não vou esperar, eu vou esperar para fazer no fim da vida quando eu souber mais. Hoje é dia de fazer com o que se sabe. Mas eu sei tão pouco, o suficiente. Já dá para fazer muita coisa com pouco que se sabe. Com um pouco que nós sabemos, nós já podemos transformar a nós e o mundo que nos cerca. E ele caminha para a conclusão dizendo o seguinte: João, porque afinal esse versículo é narrado por João Evangelista, João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Foi o que nós dissemos. Ele coloca ali a bem-aventurança apenas na segunda parte do versículo. Olha, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se sabeis essas coisas, já sois bem-aventurados? Não. Se sabeis essas coisas, sois bem-aventurados se, somente se, critério importante, fazer. A partir daí, seremos bem-aventurados, ou somos bem-aventurados. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Bem, saber, embora estudar não seja assim, às vezes, uma atividade ainda muito prazerosa para muitos de nós, ela é importante, mas por mais não prazeroso que seja ainda ficar sobre as questões, estudar os pontos, refletir sobre eles e ir adiante, muito mais difícil é colocá-los em prática, principalmente quando são questões ligadas à moralidade. Quando o nosso impulso é de confrontar e nós sabemos que precisamos pacificar. Então, irmos contra o que está lá, programado no nosso, na nossa, se fosse por computador, né, seria o hardware, né? Lá na nossa memória profunda, naqueles condicionamentos, mas a gente quer mudar, a gente está mudando o programa. A gente está reconfigurando
a nossa mente com padrões de última geração, vou chamar assim, padrões iluminados, padrões do Evangelho. E isso nos exige muito, muito, porque nosso primeiro impulso, muitas vezes, não é seguir o que sabemos, mas aquilo que está condicionado em nós. Portanto, é uma força muito grande de resistência que precisamos vencer. Daí Jesus nos falar, e nós sempre repetimos aqui, a necessidade da vigilância e da oração. Porque muitas vezes, se a gente não prestar muita atenção, quando a gente vê, já se atropelou, já repetiu o padrão e já está arrependido. Mas é importante que as coisas vão acontecendo, até mesmo as repetições, os arrependimentos, para que estejamos cada vez mais atentos, até que naquela hora do impulso, quando eu vou repetir o padrão antigo, eu digo, não vou fazer assim não. E aí eu vou mudando. É claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, às vezes a gente acerta e pum, cai de novo. Caiu de novo, levanta e diz assim, não, fui vigilante, vamos adiante. É isso, ninguém vai ficar bom do dia para a noite. Nós vamos melhorar, aí tem um dia que a gente cai, aí a gente levanta, respira fundo, ora de novo, se fortalece, continua nas lutas, porque a providência divina não desiste de nós e está sempre, sempre continuando a nos enviar as experiências do fazer. Agradecidos como sempre, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por este Evangelho que tanto suporte nos dá, fundamental e essencial suporte nos dá no nosso processo de crescimento, Senhor. Ajuda-nos a estarmos sempre refletindo sobre as Tuas lições em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos na hora do testemunho, a fim de mantermos-nos firmes, serenos, confiantes, pois não estamos sós. Que a Tua paz, Senhor Jesus, possa estar conosco, possa estar entre nós, possa estar com os nossos irmãos de humanidade, e em especial te pedimos, Senhor, a todo aquele nosso irmão que esteja em sofrimento, aonde quer que se encontre. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, siga conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.